As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim. No dia 18 de outubro, entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar não, ameaçado de morte por pastores. Cerimonial para falar com Deus, né? Grande arquiteto do universo, absolutíssimo, posso entrar na tua presença? Se posso, passe um vento por aqui. Os protestantes chegaram ao Brasil de mãos dadas com os maçons. Isto é fato histórico e não dá para apagar. O pastor Robert Porter Thomas fundou a loja maçônica George Washington naquela cidade. O espaço abrigou, em 1880, a reunião de avaliação para aprovação ao ministério de Antônio Teixeira de Albuquerque, o primeiro pastor batista brasileiro, ambos maçons. O missionário americano, Archibald Green Simonton, 1833 a 1867, chegou ao Brasil, em 12 de agosto de 1859, em São Paulo com cerca de 700 alemães protestantes. Sem ter onde reuni-los, Simonton, que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil IPB, aceitou a oferta de maçons locais, que insistiram para que ele usasse sua loja, gratuitamente, para os trabalhos religiosos. Sim, nós temos padres católicos, nós temos pastores evangélicos, que são irmãos nossos de maçonaria. Eles trabalham porque dentro dos nossos templos nós temos um livro sagrado. E esse livro sagrado é a Bíblia, é um livro de moral. E nós temos diversos irmãos que fazem parte, que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são maometistas, de todas as religiões. E isso é importante todos se reunirem no mesmo. A denominação, que abrigava diversos maçons, sofreu uma cisão em 31 de julho de 1903. Um grupo de 7 pastores e 11 presbíteros entrou em conflito com o sínodo da IPB, porque a denominação não se opunha ao que seus membros e ministros fossem maçons. Foi então fundada a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a primeira igreja batista estabelecida em solo brasileiro pelo americano, o pastor Richard Ratcliffe. Fundaram também em 1874 a loja maçônica George Washington, onde se encontravam cerca de 8 batistas, sendo que pelo menos 5 deles também foram fundadores da primeira igreja batista. Entre eles estava o pastor Robert Porter Thomas. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus, receberam ajuda da maçonaria. A colaboração espiritual partiu por parte de um pastor batista e maçom, Richard Ratcliffe. Diante destes fatos, o pastor Daniel Batista denuncia: não seria novidade que a maçonaria utilizou, como utiliza-se, de instituições evangélicas como fachada, com peso de tradições, para implementar princípios maçônicos no Brasil com rosto de missão cristã. A aplicação destes mesmos princípios, liberdade, igualdade, fraternidade, que foi geral e uniforme para diversas instituições como Presbiteriana, Assembleia de Deus, Metodista, etc. Fica registrado que a educação geral do povo evangélico é o êxito da arbitrariedade liberal, um povo que se põe a gritar que é necessário resolver a questão social, sacrificar-se pela paz, por meio de acordos internacionais, divisões de partidos e luta de emulação, que não é feita a 100 montões de reais e dólares no bolso destes pastores do Estado maçônico. Deste modo, a força cega do povo evangélico é o apoio da maçonaria, os infiltrados, os únicos que podem guiá-los com segurança até a destruição, para que os fins correspondam. Mistificamos, embrutecemos e corrompemos a cristandade de uma educação fundada por princípios e teorias falsas que são inspiradas por eles, os maçons. Hoje percebe-se que o movimento evangélico realmente tem cara de maçonaria, templos, escadas, símbolos e ritos sacramentados. Chegou aonde chegou porque é produto da maçonaria. Aquilo que é ecumênico, ambiental e pacifista e não cristocêntrico. Um evangelho cheio de paixão, embrulhado, construído por capitalistas, ao mesmo tempo,
protagonizado por marxistas teólogos que querem dar ideia impraticável, que são capitalistas para si próprio, no sentido literal, na verdade farinha do mesmo saco, política. O tempo passou e agora a causa maçônica nos gerou tormentos, lideranças evangélicas, bem canalhas, cheios de habilidades, de uma esperteza insolente e apóstata. Ratos de biblioteca, alimentados por estas expectativas satânicas, capazes de sacrificar tolos em nome de Deus para se manterem vestidos de terno preto. A maçonaria é o pai deste filho chamado movimento evangélico.